Charlie para a fase Delta, tendo tido conhecimento atempado pelo Instituto de Meteorologia que havia uma continuidade de temperaturas altíssimas, baixa taxa de umidade e com ventos atípicos, mandaria à prudência e os conhecimentos que as pessoas que estão nestes lugares têm que assumir essa responsabilidade de que se mantivesse, ou muito próximo disso, a quantidade de meios que existiam na fase Charlie. Mas não no dia 30 de setembro. Sim, e por isso, mas muitas vezes tem-se prolongado. E era o que se devia ter feito. E porquê que não foi prolongado neste ano? Não pode perguntar a mim, tem que perguntar aos responsáveis. Mas o senhor tem tido reuniões, conversas com certeza com o Governo e com os responsáveis a este nível. Que explicação é que lhe foi dada ou não foi dada nenhuma explicação? Não encontro explicação e também não foi dada explicação. A não ser algumas coisas, para não lançar polémica, porque o momento é de serenidade que eu prefiro guardar, neste momento, para a altura em que tivermos com mais calma, discutir todos os problemas do que se tem passado este ano nos incêndios em Portugal. Porque há necessidade premente, urgente, de nos sentarmos todos à mesa, onde a Liga dos Bombeiros Portugueses tem que ter um papel, mas eu não vou desviar, eu não vou desviar da pergunta, E, portanto, sabendo nós, como sabíamos, de que iríamos ter continuidade de altas temperaturas e de que, neste momento, a floresta arde mais do que ardia em julho e em agosto, porque toda a floresta está muito mais seca, portanto, com uma propagação a uma velocidade incrível, e já está à vista de todas as imagens que temos visto, e não foi assim que aconteceu. Acaba a fase Charlie, há a fase Delta, que vai de 80 para 8, e diz-se que, efetivamente, aumentaram em 50 equipas, ou seja, mais de 250 homens na fase Delta. Mas esse aumento, comparando àquilo que era a percentagem que existia no terreno da fase Charlie, é uma diferença abismal. E por isso não foi tido em conta de que a situação agora não era inferior a julho e agosto. E, portanto, o que é que se tinha que fazer? Com uma pequena redução, porque temos que ver que as dificuldades do país, 20%, 30% a menos, mas que, efetivamente, houvesse uma garantia de que as coisas estariam em condições de se poder rapidamente entrar no teatro de operações com força, musculado, o que não acontece. Portanto, foi como que o arrumar da casa, fecha-se a porta. Mas é por razões financeiras que a fase Charlie não é prolongada, mantendo no terreno os meios que são necessários, como se está a provar? Eu não quero acreditar que se poupe na farinha e se estrague no farelo. Ou que se poupe no farelo e se estrague na farinha, como diz o povo. Porque Deus nos livre de que se possa, quem tem responsabilidades neste setor, só para poupar, possa pôr em risco tantas milhares de mulheres e homens. Mas a explicação é que encontra? É que há consciência, o Governo decidiu prolongar a fase Charlie no que diz respeito ao lançamento de foguetes, essas medidas preventivas que estiveram em vigor durante todo o verão. Isso são peanuts. Mas se essas medidas são prolongadas, significa que há consciência de que o risco se mantém. Então, se não é uma questão de dinheiro, o que é que poderá justificar esta não prolongamento dos Ainda hoje já estão a que Del Rey acudam-nos, comecem a preparar equipas. Portanto, esta é uma realidade concreta e são vocês todos que têm visto, e a comunicação social tem transmitido, os autarcas, toda a gente dos próprios bombeiros, a dizer, não vamos aqui fazer uma caça às bruxas. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção exatamente. A nossa intenção é fazer com que as pessoas entendam que erraram. Erraram quando não nos ouviram, quando no dia 1 de outubro nós mandámos um comunicado a dizer que estávamos desapontados e que não concordávamos com este corte, que as pessoas não tivessem pensado, bem, estas são as pessoas que estão no terreno, eles estão-nos a subestimar. E subestimaram quem sabe disto, que são os bombeiros. E perante esta situação de uma diminuição drástica, que é absolutamente desaconselhável, estamos a viver momentos muito complexos e neste momento já estamos a conseguir ir equilibrando, porque os bombeiros sempre mantiveram o seu espírito de missão acima de tudo o que sejam as incapacidades. Pelo menos 4, 5 meses em que temos incêndios praticamente em permanência. Como é que os bombeiros têm aguentado esta situação? Estoicamente. Muitas destas mulheres, destes homens que andam no teatro de operações, eu diria como que, criando uma imagem, eles seguram-se agarrados às chamas, porque a sua força é tão grande de poder responder àquilo que a sua missão, a nobreza da sua missão contra um inimigo tão forte e tão complicado e tão perigoso como é o incêndio florestal, eles mantêm-se firmes e as associações humanitárias de bombeiros têm feito um esforço tremendo financeiro para arranjar as ferramentas adequadas a alavancar uma prestação de serviço que é preciso não fugir, é preciso estar ali, enfrentar aquele inimigo. E, portanto, para isto, estas coisas têm que ser preparadas atempadamente, eu diria. Por isso temos vindo a reivindicar. Este processo da Autoridade Nacional de Proteção Civil está ultrapassado.
Está a falar da centralização. Da centralização e do comandamento, de uma autonomia que os bombeiros portugueses exigem. Falhou tudo este ano. Vamos lá. Não, neste momento o que eu disser nesse aspecto torna-se especulativo e eu não quero. É preciso serenidade. E é com serenidade que os bombeiros estão a chamar a atenção. Mas que está preocupado com o futuro e tem razões para estar, porque estamos já a entrar pelo outono, os incêndios continuam, não tarda, começa a primavera e eles voltam. O que é que já está a ser feito? Se é que está a ser feito alguma coisa. Porque há pouco ouvíamos aqui o Ministro da Agricultura defender mão pesada para os criminosos, para as pessoas que põem fogo, mas isto é um discurso que já estamos a ouvir há algumas décadas, pelo menos, não é? Em termos concretos, estão a ser preparadas medidas neste momento para que no próximo ano não se repita esta tragédia? Sinceramente, eu gostaria de dizer que o amanhã não pode ser como o de hoje. Este ano tem que efetivamente nos fazer refletir, nos sentarmos para dizer não, basta, chega, não podemos continuar. Mas não pode ser em véspera. Mas repare, em termos dos grandes males nos afligem, estão a montante. É efetivamente uma floresta desplaneada, desorganizada, e o Sr. Ministro agora disse esta questão de que as penas são leves. O quadro penal tem penas pesadíssimas. Claro que às vezes são muito brandas, as suas aplicações são muito brandas. Portanto, não passa por uma mudança de legislação? Não passa por uma mudança de legislação. É a brandura, muitas vezes, dessa situação. E como sabe, o crime, neste momento, ou o incêndio florestal, elimina as provas do crime. E as polícias têm feito um belíssimo trabalho, mas aqueles que estão no crime organizado, aqueles que efetivamente utilizam e que fazem, que só praticam o crime quem deles se aproveita, e não são aqueles indigentes, não são aquelas pessoas com problemas sociais e de outras GEs, mas há efetivamente uma organização neste momento bem preparada, estrategicamente bem preparada, e temos que aprofundar isso sim, tudo aquilo que possa levar a encontrarmos a raiz desta situação. Estude-se cientificamente, faça-se o que tiver que fazer, mas nós temos que pôr cobro a este tipo de situações, porque eu não tenho dúvidas que os incêndios em Portugal, e tenho dito isto há dezenas de anos, 80% são de origem criminosa. Sim, 98% são da mão humana. E, portanto, sabemos disso, temos que atacar aí. E o problema está na prevenção estrutural da floresta. E respondendo à questão que me colocou, é uma questão estrutural, demora 5, 10, 15 ou 20 anos para vermos resultados. Andámos a perder este tempo todo. E não venham cá dizer que a conversa que temos hoje já não a tivemos há 40 anos atrás, há 30, há 20 e há 10. Portanto, aqui negligenciou-se, o Estado negligenciou a sua responsabilidade. Possa estar a terminar, eu estou a referir o Estado, e porque isto é transversal a todos os partidos políticos. Não estou a dizer que este ou aquele outro. Todos são culpados deste processo. Em relação ao que é que se tem feito, não é evidente. Não sinto, não vejo, e não vejo que queiram ou que tenham tido o cuidado de dizer nós estamos a começar a preparar a nova época com equipas como renovada. E repare, não é o problema dos bombeiros. Os bombeiros estão a fazer bem a sua missão, mas quem efetivamente é o responsável pelo comandamento, pela estratégia, é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Não são os bombeiros portugueses. Dizem sempre presente até ao limite das suas próprias forças. E nós, por isso, entendemos, com experiências do passado, de um passado que também teve alguns erros, mas que é com os erros que nós aprendemos, que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a propor uma nova filosofia de estratégia na Autoridade Nacional de Proteção Civil, que deve ser como em qualquer país da Europa ou do mundo. Coordenação e não comandamento. Não comanda o Exército, nem Marinha, nem Força Aérea. Fala-se no comando único, isso é mentira. Não há comando único nenhum. E deixe-me só explicar isso. Eu peço desculpa. Queremos uma Direção Nacional de Bombeiros autónoma, independente e com orçamento próprio, e um comando autónomo para nós podermos recuperar o sistema que existiu e que deu bons frutos. Fizeram-se alterações só para querer reformar por reformar, mas as reformas, antes de ser feitas, têm que ser pensadas, tem que se ver o modelo, o que é que ele pode resultar. Este já está ultrapassado e temos que ir para outro caminho. E era uma coisa que eu só queria pedir, é que saibam ouvir e entender a palavra dos bombeiros e a voz dos bombeiros, porque eles sabem perfeitamente o que é preciso fazer para que possamos encontrar as soluções que todos nós desejamos, que é um país, efetivamente, que não arda assim da maneira que está a arder, e houve alguma, como é dizer, um olhar para o lado, não ouvir, e os resultados, infelizmente, estão já à vista. Agradeço-lhe, Dr. Jaime Marta Soares. Teremos a oportunidade, com certeza, de aprofundar este tema no futuro.